Hoje estudamos áreas de figuras planas. Vamos aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 3, semana 3. Calcular a área de figuras planas é difícil? Que nada! Tenho fórmulas para desenvolver as atividades. É muito fácil. Vamos lá. Questão 1. A cobertura do telhado de uma casa é formada por duas placas retangulares de mesma medida. Cada placa possui 40 metros de comprimento e 10 metros de altura. Para formar a cobertura do telhado com telha colonial, necessita-se de 20 peças para cada metro quadrado. Quantas telhas, no mínimo, são necessárias para reformar essa cobertura? Então, eu vou encontrar a área da placa. Disse que o telhado ele é formado por duas placas. Então, se as placas são retangulares, a área vai ser a medida do comprimento vezes a largura. E vou multiplicar por 2 por serem duas placas retangulares. Essas placas têm 40 metros de comprimento por 10 metros de largura ou de altura. 40 vezes 10, 400. 400 vezes 2, 800 metros quadrados. Se para cada metro quadrado precisa-se de 20 peças de telhas colonial, então 800 vezes 20, 16.000. Logo, para reformar a cobertura, precisa-se de, no mínimo, 16.000 telhas. Questão 2. As figuras abaixo estão fora de escala. Calcule a área de cada figura, arredondando os resultados para número inteiro. A área do losango é diagonal maior vezes a diagonal menor, divididos por 2. Observando a figura, a diagonal maior mede 10, a diagonal menor mede 5. Mas está 2,5 na figura, só que esse 2,5 ele equivale só à distância do ponto B até o ângulo reto. Meia diagonal menor é do ponto B até o ponto D. Então, 2,5 mais 2,5, 5. 10 vezes 5, 50. 50 divididos por 2, 25 centímetros quadrados. Então, a área do losango é 25 centímetros quadrados. A área do triângulo é base vezes altura divididos por 2. As diagonais dividem o losango em 4 triângulos. No caso da figura, a base é 2,5 e a altura é a metade da diagonal maior, que é 5. 2,5 vezes 5, 12,5. Divididos por 2, 6 inteiros e 25 centésimos. Para arredondar para o número inteiro mais próximo, vou olhar a parte decimal. Se a primeira casa após a vírgula for de 0 a 4, eu conservo a parte inteira. Se for de 5 a 9, eu vou para a parte inteira seguinte. Então, 2 é menor, né? 2 está entre 0 e 4. Então, eu conservo a parte inteira. E a área arredondada do triângulo é 6 centímetros quadrados. Na figura B, nós temos um retângulo, um paralelogramo e um trapézio. A base do retângulo é 10 centímetros e sua altura 6. A área do retângulo é base vezes altura. 10 vezes 6, 60 centímetros quadrados. A área do paralelogramo também é base vezes altura. A base do paralelogramo mede 10 e sua altura 4. 10 vezes 4, 40 centímetros quadrados. E a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura, divididos por 2. A base maior mede 12, a base menor mede 6 e a altura 3. 12 mais 6, 18. 18 vezes 3, 54. 54 divididos por 2, 27 centímetros quadrados. Então, a área do retângulo é 60, a do paralelogramo 40 e a do trapézio 27 centímetros quadrados.
Letra C. Use π igual a 3,14 para calcular a área do círculo semicírculo 1, do semicírculo 2 e do semicírculo 3. A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado, mas aí eu tenho só a metade. Então, para calcular a área da figura 1, eu vou fazer π vezes o raio ao quadrado divididos por 2. O π vale 3,14, foi dado no enunciado. E o que é raio? O raio é a metade do diâmetro. De A até B, eu tenho o diâmetro da circunferência. Então, se o diâmetro é 10, o raio é a sua metade, 5. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3,14 é igual a 78,5. 78,5 divididos por 2 é igual a 39,25 metros quadrados, porque o raio está em metros. Só que o exercício pediu em centímetros. Para transformar uma unidade de metros quadrados para centímetros, eu multiplico esse número por 10.000. Cada casa caminhada para a direita, eu multiplico por 100. Então, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados. Eu vou caminhar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, eu vou multiplicar por 100 e por 100 novamente. Por isso, né, de metros quadrados para centímetros quadrados, 10.000. Então, eu já tenho 2 casas decimais. Eu vou ter que acrescentar mais 2. Então, a área da figura 1 é 392.500 centímetros quadrados. A figura 2, o diâmetro é 6, então o raio vai ser 3. 3 elevados ao quadrado, 9. 9 vezes 3,14 é igual a 28 inteiros e 26 centésimos. Divididos por 2, 14 inteiros e 14 centésimos de 1 metro quadrado. Para transformar em centímetros, eu caminho com a vírgula 4 casas para a direita. Já tenho 2, acrescento 2 zeros. Então, a área da figura 2 é 141.300. A área da figura 3. A figura 3, o diâmetro é 16. Metade de 16, 8. 8 ao quadrado, 64. 64 vezes 3,14, 200,96. E divididos por 2 é igual a 100 inteiros e 48 centésimos de 1 metro. Agora, a área 3, ela é composta, né, ela tem 2 partes que foram retiradas dela. Para calcular a área 3 correta, eu vou retirar a área 1 e a área 2. Ou seja, de 100,48, eu vou retirar 39,25, vai sobrar 61,23. E vou retirar 14,13. Então, a área da figura 3 é 47,1 centímetros quadrados. Para metros, eu multiplico por 10.000. Então, tenho que caminhar 4 casas para a direita. Como eu só tenho 1, eu acrescento 3 zeros. Então, a área da figura 3 é 471.000 centímetros quadrados. Agora, a soma dessas 3 áreas será 392.500 mais 141.300 mais 471.000. Então, a área total, 1.004.800 centímetros quadrados. E o perímetro? O contorno dessa figura toda. Então, eu vou do ponto A até o ponto C, contornando aí a diagonal mais a semicircunferência. O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Como eu tenho só a metade, eu vou dividir esse comprimento por 2. Então, eu já vou achar o contorno do semicírculo, mais o diâmetro. Então, posso simplificar 2 do numerador com 2 do denominador. Então, o perímetro será π vezes o raio mais o diâmetro. O π é 3,14.
O raio da circunferência agora, que é da circunferência maior. 10 mais 6, 16. Metade de 16, 8. 3,14 vezes 8, 25,12. Mais 16, 41,12 metros. Agora é medida de comprimento. De metros para centímetros, eu caminho com a vírgula 2 casas para a direita. Então, o perímetro da figura é 4.112 centímetros. Questão 3. Mamãe comprou um tapete por R$ 120,80 para a vovó colocar em seu quarto, que tem o piso muito frio. O piso do quarto da vovó possui um formato retangular, que mede 4,2 metros o lado maior e 3 metros o lado menor. Vovó achou o tapete muito grande para ficar no quarto. Como a vovó é muito criativa, ela comprou 3 rolos de barbante por R$ 12,20 cada um, para tecer um lindo tapete em crochê, no mesmo formato da figura 1, que ocupou a metade da área do tapete que a mamãe comprou. Responda: qual a diferença entre a área do piso do quarto da vovó e o tapete da figura 1? Então, o piso ele tem um formato retangular. A área é o comprimento vezes a largura. O tapete ele é formado por 2 figuras. Ele tem um quadrado central, a área lado elevado ao quadrado, e 4 semicírculos. Então, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, a área da circunferência. Como eu tenho só a metade, eu vou dividir por 2. O comprimento do quarto é 4,2. A largura é 3. No tapete que a vovó teceu, o lado do quadrado é 1,8. Para π, usamos 3,14. E para o raio, é a metade do diâmetro. O diâmetro é o lado do quadrado. Metade de 1,8, 9 décimos. Posso simplificar 4 do numerador com 2 do denominador, dividindo-os por 2. 4,2 vezes 3 é igual a 12,6. 1,8 ao quadrado é 1,8 multiplicados por ele mesmo 2 vezes, que vai ser igual a 3,24. 4 divididos por 2, 2. 2 divididos por 2, 1. Denominador 1 não precisa aparecer. 9 décimos ao quadrado é 9 décimos vezes 9 décimos, que vai ser igual a 81 centésimos. Dentro de parênteses, eu tenho adição e multiplicação. Primeiro, eu resolvo a multiplicação. 2 vezes 3,14, 6,28. Vezes 0,81, 5,868 décimos de milésimos. Mais 3,24 é igual a 8,3.268 décimos de milésimos. 12,6 menos 8,3.268 é igual a 4,2.732. Então, a diferença, aproximada, eu vou deixar um número após a vírgula, então eu vou simplificar a partir do 7. O 7, ele é maior que 5, então eu vou arredondar, A diferença aproximada foi de 4,3 metros quadrados. Eu vou olhar o 2 e vou arredondar a partir do 7. 7 é maior que 5, então eu arredondo para o número seguinte. Por isso, nós colocamos aí a forma arredondada, 4,3 metros quadrados. Lembrando, as partes principais do problema, que nós já destacamos no início da leitura. Qual a diferença entre o custo do tapete que a mamãe comprou e os 3 rolos de barbante que a vovó usou para tecer o tapete menor? A mamãe gastou
R$ 120,80. A vovó comprou 3 rolos de barbante a R$ 12,20 cada um. R$ 12,20 vezes 3, R$ 36,60. Subtraindo R$ 84,20. Então, a diferença entre o custo do tapete que a mamãe comprou e o que a vovó produziu foi de R$ 84,20. Questão 4. Observe o polígono ao lado e responda. Esse polígono ele é regular? Não. Polígono regular é aquele que tem os 3 lados de mesma medida. E nós podemos observar que ele não possui essa característica. Qual nome especial recebe o polígono representado na área A1 em relação à medida de seus lados? Ele tem os 3 lados de medidas diferentes. Eu tenho 20, 16 e 12. Então, eu tenho um triângulo escaleno. E em relação à medida dos ângulos, ele é retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto e 2 agudos. Calcule o perímetro e a área do triângulo 1 e do triângulo 2. Perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Então, o perímetro 1 vai ser 16 mais 12 mais 20, que é igual a 48 centímetros. E o perímetro do triângulo 2? 9 mais 12 mais 15, que é igual a 36 centímetros. A área de um triângulo é base vezes altura divididos por 2. Então, a área 1 é a base, que é 16, vezes a altura, que é 12, que vai dar 192. Divididos por 2, 96 centímetros quadrados. A área do triângulo 2 é a base, que é 9, vezes a altura, que é 12. 108 divididos por 2, 54 centímetros quadrados. Qual o perímetro e a área total? Da área 1 mais área 2. O perímetro total é 16 mais 9, que é a base, mais as laterais, mais 15, mais 20. Então, o perímetro total, 60 centímetros. E a área total é a base, que agora eu vou pegar o triângulo todo, 16 mais 9, 25, vezes a altura, que mede 12. 25 vezes 12, 300. 300 divididos por 2, 150 centímetros quadrados. Questão 5. A prefeitura vai oferecer um show para comemorar o aniversário da cidade. Geralmente, para calcular o espaço mais adequado de quantas pessoas podem participar de evento público, considera-se que 1 metro quadrado é ocupado por 4 pessoas. Sabendo que a área do evento era de 4.000 metros quadrados, e considerando que a área ficou lotada, quantas pessoas o espaço destinado ao evento pode comportar? Então, se a área é 4.000 metros quadrados e cada 1 metro quadrado pode comportar 4 pessoas, 4.000 vezes 4, 16.000 pessoas. É o número de pessoas que podem estar nesse evento. E assim nós encerramos a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 3, semana 3.